Paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Hoje prosseguimos com a nossa leitura no capítulo 14. Ele está provendo ajuda incessante para mim. 2 Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele era um homem que apreciava a luz dos holofotes, e desta vez conseguiu. 5.000 pares de olhos o observavam aproximar-se do buraco onde a bola deveria entrar. Centenas de câmeras clicaram, giraram e gemeram. A multidão aplaudiu alegremente quando ele apareceu. Ele estava participando do célebre torneio Bob Hope Desert Classic, em Palm Springs, na Califórnia. Aquele não era um jogador qualquer, regular ou celebridade de Hollywood, tomando parte no torneio. Era o vice-presidente dos Estados Unidos. Não vou dizer qual. Todos os olhos fitavam o homem enquanto ele dava início ao jogo. Elegante, bronzeado e vestido com uma camisa Jack Nicklaus e calças caqui. O vice-presidente parecia certamente um golfista consumado. Até seus sapatos novos de golfe tinham um brilho especial. Ele ficou parado um momento, observando a bola com um olhar de aço. Depois, estreitou os olhos, endureceu o queixo e colocou toda a sua força no arremesso. Existe um termo apropriado para ilustrar o tipo de jogada do vice-presidente naquele primeiro buraco. Alguns golfistas o chamam de mata-minhocas. Worm goose. É uma bola que não chega a alçar voo. Ela apenas roça o solo e mata todas as minhocas ao longo do caminho. Todavia, isso não foi o pior de tudo. Se tivesse sido uma bola mal-sucedida, que nunca subiu serenamente ao ar, mas apenas rolou e deslizou pelo caminho, teria sido pelo menos aceitável, embora não fosse uma jogada bonita. Mas não foi o que aconteceu. A bola acabou atingindo o tornozelo de uma mulher que estava na primeira fila dos espectadores, logo atrás das cordas. Ela bateu com força e só o que se ouviu foi um socorro crack. Você sabe tanto quanto eu que Deus não acolchoou muito o tornozelo do ser humano. Ele é basicamente feito de osso puro, e o som daquele impacto foi quase tão alto quanto do taco batendo na bola. Depois de derrubar a mulher, a bola ricocheteou, fazendo cair mais 2 ou 3 pessoas como um pino de boliche, antes de pousar fora dos limites. O rosto do vice-presidente ficou tão vermelho quanto o logotipo de sua camisa. Seus ajudantes e pessoal médico que estavam nas proximidades correram para verificar os estragos e avaliar a probabilidade de um processo. Um murmurio percorreu a multidão e foi aumentando em um crescendo. Espero que ele tenha seguro. O homem mais ousado berrou. Esse sujeito é perigoso, disse uma jovem. Frases como, ele deve ter tomado alguma aula. E ele precisa de ajuda. Podiam ser ouvidas repetidamente entre os presentes. É provável que ninguém nas galerias soubesse quantas pessoas o vice-presidente havia machucado no decorrer dos anos. Só naquele torneio de 2 dias ele conseguiu atingir pessoas em 3 incidentes separados. Não foi boa a demonstração de relações públicas. Não há dúvida de que o vice-presidente e todos os fiéis do partido tremeram nas bases. O mesmo aconteceu com o pobre sujeito que viu a bola chegando e começou a correr, mas ela o apanhou bem no meio das costas. Por que ele não tomou aula? Por que não pediu ajuda? Quando essa pergunta foi feita mais tarde por um grupo de repórteres, a esposa do vice-presidente apenas encolheu os ombros e disse, ele é teimoso demais. Teimoso demais para pedir uma pequena ajuda. Orgulhoso demais para admitir uma pequena necessidade. Por ser a segunda autoridade dos Estados Unidos, o VIP deveria saber que os maiores profissionais e professores de golfe do mundo lhe dariam aulas particulares de graça. Bastava pedir. Ele poderia ter encontrado com Arnold Palmer a qualquer momento em que quisesse. Teria sido o dever patriótico de Arlen. Esse homem poderia ter obtido ajuda em 1 minuto, se apenas estivesse disposto a aceitá-la. Quem de nós não precisa de ajuda? E caminhões dela? Talvez seja por isso que Deuteronômio 33:25 tem sido um versículo tão apreciado pelos crentes no decorrer dos séculos. Falando através do seu servo Moisés, o Senhor disse à tribo de Assé, a tua força será como teus dias. Note a condição desta promessa. Não é força para uma semana, ou um mês, ou um ano, mas só para um dia. Que tipo de dia? Ele está falando de um dia longo, curto, bom ou mau? Está falando de um dia feliz ou triste? E está se referindo a um dia de grande estresse, ou um dia em que você se sente abatido pelas tristezas ou sofrimento? Ele está falando, na verdade, sobre todos os tipos de dia. Qualquer espécie de dia. Dias em que você mira o alvo e a bola some de vista. E dias em que você arremessa a bola e estilhaça uma janela panorâmica no prédio mais bonito perto do campo. A promessa do Senhor é, estarei lá para dar-lhe exatamente o que o seu dia exige. Farei com que tenha força suficiente para o próximo giro na terra sobre o seu eixo. Conte com a minha provisão de ajuda para as próximas 24 horas. Quantos dias eu lhe der, tanta será a tua força. Um dos fatos significativos sobre a provisão do maná do Senhor para os israelitas no deserto foi que ele a enviou para um dia de cada vez. Então disse o Senhor a Moisés,
Eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu possa pôr em prova e andar na minha lei, e não, ou não. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso mantimento. Colhei disso cada um segundo o que puder comer. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Êxodo 16, 14, 15 ao 18. Ele forneceu maná suficiente para cada dia, não para a semana, não para acumular para um mês ou um ano, apenas um dia. De fato, ele embutiu uma condição de dependência de si mesmo, fazendo a provisão de maná estragar-se a cada noite. O maná da véspera ficava tão desagradável quanto um peixe estragado. Não havia despensas, refrigeradores, nem mesmo vagões, restaurantes para o povo de Deus. A provisão de um dia de maná chegava à porta deles cada manhã. Eles não podiam congelá-lo, salgá-lo, defumá-lo ou colocá-lo em uma vasilha de compota. Deus queria que confiassem nele para a sua medida diária. A lição? A ajuda de Deus é diária. Qual a importância dessa lição simples? Quanto tempo levou para aprenderem? Só cerca de 40 anos. Pense que uma das razões dos israelitas começarem a murmurar e se queixar tanto foi que cada noite tinha de ir para a cama esperando, orando e confiando em Deus, que ele lhe enviaria comida, água e ajuda na manhã seguinte. Desde que não podiam guardar o maná, tinham de confiar a cada dia que Deus cuidaria dele. Estava sempre em uma posição de dependência, e isso contraria o orgulho humano, não é? Somos o tipo de pessoas que diz: aprecio a sua ajuda, Senhor, mas pode deixar por minha conta agora. Conto depois o que aconteceu. Nosso Senhor deve ter tido essa ideia em mente quando ensinou seu povo a orar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não parece uma frase difícil de interpretar, não é mesmo? Mas os tradutores bíblicos lutaram com esta frase durante anos. A palavra cada dia, diariamente, é usada, que parece, só uma vez no Novo Testamento. Na superfície, ela certamente sugere suficiente para o dia. Mas os eruditos continuam discutindo a esse respeito. Há anos atrás, um arqueólogo descobriu então um pedaço de papiro antigo contendo a lista de compras de uma mulher. Nessa lista, escrita em grego, estavam os alimentos que ela precisava do mercado. Ao que eu sabia, não havia cupons anexos. Depois de cada item perecível, que se estragaria se mantido de um dia para o outro, ela escreveu: o suficiente para um dia. Era a mesma palavra usada no Novo Testamento, que os intérpretes tinham tido dificuldades em traduzir. Pouco depois do Senhor Jesus ter ensinado os discípulos a orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele acrescentou estas palavras significativas: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,31. Por que sentimos que estamos fora da ajuda e da provisão do Senhor em certas ocasiões? Porque achamos que não temos forças, energia emocional, sabedoria ou coragem suficiente para enfrentar o dia à nossa frente? Por que nos sentimos com as mãos vazias e entramos em pânico? Talvez por estarmos querendo cobrir o ontem e o amanhã com a provisão de hoje. Ele providencia exatamente o que precisamos e quando precisamos. O Dr. John Mitchell, já falecido, fundador e professor muito querido na faculdade bíblica Moody no Mohawk de Portland, costumava prender a atenção dos alunos contando histórias dos primeiros dias de seu ministério nas pradarias canadenses varridas pelo vento. Naqueles dias, ele viajava longas distâncias em seu velho Ford modelo T, pregando em pequenas comunidades que ficavam a quilômetros de uma igreja ou de qualquer testemunho do evangelho. Praticamente sem dinheiro, uma das preocupações de Mitchell era poupar gasolina suficiente no tanque de seu velho carro. Houve ocasiões em que o pregador escocês tinha de andar quilômetros e quilômetros, cansativos pelas campinas, parando depois em uma bomba de gasolina em algum vilarejo. Algumas vezes, Mitchell recorda, o frentista ficava com raiva dele. O que está tentando fazer? Dizia. O seu tanque já está cheio. Quando contava a história aos alunos espantado, ele acrescentava com um piscar de olhos: por que o Senhor não faz isso para mim agora? Porque não preciso disso agora. Ele dá a graça necessária para o dia. Alguém perguntou certa vez a Moody: o Senhor tem graça para a morte? Não, respondeu ele. Tenho graça para a vida. Mas quando morrer, terei graça para a morte. Quando este momento chegar, para o grande evangelista, ele estava cercado pela família. Eles se inclinaram para ouvir suas últimas palavras. O mundo está desaparecendo. O céu está se abrindo. Deus está me chamando e preciso ir embora. Moody não ficou amargurado ou zangado quando a morte bateu à sua porta. Ele recebeu graça para a morte. Justamente o que eu precisava para aquele dia final na terra. Exatamente o suficiente. Deus nos oferece socorro incessante. Lembro-me de quando meu filho era pequeno e pensava que era suficientemente grande
para levar o lixo para fora. Quando eu ia levar as latas para a rua, ele vinha correndo atrás de mim, querendo ajudar. Ele tirava minhas mãos das alças e dizia: eu posso fazer isso, papai. Eu posso. Agarrava então a lata facilmente, mas em breve o lixo se espalhava por toda parte. Ele evidentemente precisava de ajuda, assim como nós. Mas Deus não se importou de compartilhar conosco. Acho que sozinho ele trabalharia melhor, mas parece gostar de fazer as coisas junto com seus filhos. Mesmo assim, é fácil preocupar-se, não é? É fácil cair no hábito de ficar ruminando todas as possibilidades negativas em nossa mente. O salmista pensava em pessoas como nós quando disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmos 46. Ele é uma ajuda bem presente nas tribulações. Esse não é outro modo de dizer que ele é uma ajuda nesta tribulação atual. O problema que está à minha mente e à minha porta hoje. O problema que pesa sobre mim de manhã. O problema que rói minhas entranhas na escuridão da noite. O problema que cai sobre mim de um céu sem nuvens. Ele me dará força para enfrentar as dificuldades de hoje. Por que então fico tão preocupado pensando no que pode acontecer amanhã? Você olha às vezes para sua filha de 11 anos e pergunta como vai ser quando ela chegar à adolescência? Você já olhou para um casal cujo filho tem síndrome de Down e disse para si mesmo: eu não poderia enfrentar uma coisa dessas. Morreria de desgosto. Como será que eles conseguem? Você já pensou sobre uma oportunidade de ministério dentro de 2 semanas e disse: não sei como vou fazer isso. Onde encontrar forças? Você já considerou o sofrimento dos cristãos em um país devastados pela guerra, ou o trauma dos que perdem as suas casas e entes queridos em um terremoto ou tornado e disse: como consegue aguentar? Como consegue enfrentar sequer o dia? O salmista disse: Deus é um socorro bem presente. Em qualquer situação. Não importa se a terra for arrancada de sua órbita e arremessada na escuridão do espaço. Não importa se as montanhas se atirarem no meio do oceano. Não importa se toda a água do mundo avançar sobre a terra e ela estremecer sobre os nossos pés, como um galho frágil ao sabor do vento. Não existem problemas suficientemente grandes para esgotar sua ajuda. Não existem problemas terríveis demais que os seus poderes não possam superar. Não há situação que ele não possa resolver. E não há situação que você não possa resolver. Se este Deus for a tua ajuda, lembre-se apenas que quando precisa da ajuda dele, neste mesmo dia e hora, ele virá a você. Graça para viver, graça para morrer, graça para ser e fazer tudo que um pai amoroso requer de nós. Nas palavras de Paulo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. 2 Coríntios 9:8. Você pode telefonar ao céu a qualquer hora, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e jamais ouvirá a voz analada de um anjo que trabalha meio período, ou a voz de um Deus na secretária eletrônica. Este é um Deus que opera pessoalmente a estação telefônica, mesmo no turno da noite. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. A qualquer hora, a qualquer momento, você pode ligar para Ele, através do disco oração, e Ele te atenderá, te ouvirá, com amor, com calma, com graça e misericórdia. O que você está esperando para ligar para o Senhor? Ligue para Ele. Ligue agora. E seja abençoada. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.